A paz do Senhor para os irmãos. Hoje o nosso devocional está em Gênesis 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Amém? A gente vai ler do 1 ao 37, que diz assim: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne e pastavam no prado, e que subiam do rio atrás dela outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e viu que brotavam um mesmo pé de 7 espigas cheias e boas, e que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois dela. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado com os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E ali estava conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E, contando-lhe os nossos sonhos, ele nos interpretou, e a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim foi restituído o meu cargo, e a ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeste sair logo do cárcere. Ele barbeou-se, mudou suas vestes, e apressou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas que ouvi dizer que quando ouves um sonho, os interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse a Faraó a José: Eis que o meu sonho, estava eu em pé na margem do rio, e eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e passavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam depois destas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto às fealdades de toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas e gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conheciam que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho de que um mesmo pé subia de 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém ouve a quem interprete o sonho. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só, e que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas também. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó.
e que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito, e será fome e consumirá a terra, e não será conhecida a abundância da terra, porque daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se aproveita agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre a terra do Egito. E faça isso a Faraó e ponha governadores sobre a terra e tome 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajunte toda a comida desses bons anos e amontoe um trigo debaixo da mão de Faraó, para que o mantimento das cidades o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para que 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Hein? Aqui diz, né, no 41, né? No 40 nós vemos que José, né, passando aqui toda aquela aflição, né, todo sofrimento, abandono, né, ele ganhou um dom. E aqui, né, José, né, interpretou o sonho do faraó, né, mas nisso tudo aqui, ele não se gabou. Ele disse, Deus é que me dará a interpretação, né? Ele não foi orgulhoso, ele não disse, eu mesmo vou interpretar, não. Ele foi humilde, ele disse, Deus é que dará a interpretação, amém? E José e Faraó teve um sonho dos acontecimentos que ia acontecer no futuro, né? E Deus, aleluia, glória a Deus, Deus estava mostrando para Faraó o que ia acontecer no futuro daquela terra. São 7 anos de muita fartura, mas depois 7 anos de muita pobreza, né? Muita miséria, muita fome, né? Aleluia, glória a Deus. E nessa passagem eu entendo que Deus estava preparando José, né? Estava preparando José. Ali no 40, né, ele passou longos 2 anos, foi um preparo, né? E no 41 ele foi chamado, porque o padeiro mor, né? A Bíblia diz que um dos que trabalhou, um dos que estava preso juntamente com José, lembrou dos meus pecados, lembro hoje. Tem um menino lá na cadeia que ele pode, né, interpretar sonhos. E José foi chamado por Faraó. E lá, Faraó contou o sonho e José deu a interpretação. Aleluia, glória a Deus. E a interpretação foi dirigida pelo próprio Deus. Porque José tinha o Espírito excelente de Deus. A interpretação. Amém? Então Deus está te preparando para o futuro. Se prepare. Se prepare. Porque Deus vai te colocar em lugares grandes. Mas é preciso um preparo primeiro. Amém? Muitas vezes você tem pensado assim, mas por que tanta da prova? Mas por que tanta da perseguição? Mas por que passo por isso? Né? Como eu já disse em outros devocionais, nós estamos numa escola. Né? Nós estamos numa escola e com certeza eu e você vamos sair aprovados dessa escola. Se formos fiéis. Se formos fiéis, porque José enfrentou tudo isso no Egito.
mas nunca olhou para trás, né? Ele nunca se esqueceu da casa do pai, dos ensinamentos do pai, né? Então, você, mesmo que esteja num outro lugar, longe da igreja, nunca se esqueça dos ensinamentos do pai, do seu pastor, da igreja, né? A igreja é a mãe, o pai é o seu pastor, amém? Então, nunca se esqueça dos ensinamentos. Então, lá, ele decifrou, olha, verdadeiramente vai ter um acontecimento mundial, né, no Egito. E aí, o que aconteceu? Ele falou, olha, coloca uma pessoa aí. Coloca uma pessoa aí para ser a ordem do rei. O que o rei falar, né? Coloca uma pessoa do bem, uma pessoa de moral, uma pessoa de caráter para trabalhar para o Senhor, né? Porque como ele deu um sonho, ele também deu um conselho, olha, faça isso, rei, faça isso, né? Então, glória a Deus por isso. Deus vai te colocar em lugares, aleluia, glória a Deus. Deus vai te colocar em lugares que você nem imaginou estar. Mas se prepara, se prepara. Se prepara no jejum, se prepara na oração, se prepara na educação, né? Porque se Deus quer colocar você nos lugares grandes, também precisa ter um preparo, tá bom? Um preparo escolar. E aí, tá bom? Deus vai te exaltar. Fique com essas palavras e esse devocional de hoje. A paz do Senhor. Amém.